A paz do Senhor, aluno da ITU, que bom estar com você. Depois desses dias sem estarmos fisicamente juntos, agora estamos em contato online. É um prazer estar com você para juntos continuarmos crescendo na nossa matéria de missão e teologia. Lembrando que nós temos o objetivo de refletir sobre missões numa perspectiva bíblica, também teológica, e crescendo sobre esse assunto que é de uma importância muito grande para cada um daqueles que são os seguidores de Cristo Jesus. Porque esse mandamento de ir e pregar o evangelho é uma realidade que nos alcança todos nós que um dia confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso é bom estar aqui com você hoje, aproveitando esse período que você está em casa, um pouco mais confortável, talvez já com aquela vontade de sair. Eu também não vejo a hora de estarmos juntos em sala de aula e continuar crescendo naquilo que Deus tem nos chamado a ser, como reflexão da sua palavra e também nos orientarmos ministerialmente para servir cada vez melhor. Mas já que estamos à distância, vamos por aqui, nosso meio de comunicação, e é um prazer estar com você para juntos crescermos a partir da aula de hoje. Nós vamos refletir hoje sobre a tarefa missionária da igreja, ou melhor dizendo, esta é uma questão prioritária para a igreja. Nós vamos observar hoje como a igreja deve lidar, algumas características desta igreja que deve trabalhar, se envolver cada vez mais com missões. Eu quero aproveitar para estar lendo alguns textos bíblicos com você. Tenho a minha referência aqui, você pode estar acompanhando a sua referência aí também. Nós vamos estar observando os textos que Jesus vai estar lembrando a cada um de nós do cumprimento da missão. Para isso, vamos aos textos de Mateus 28, 19 e 20, já foram alguns textos que nós lemos em sala de aula, e nós já refletimos, só para situar você, aluno, nós já refletimos sobre a questão da introdução do nosso assunto, falando que a missão ela é totalmente bíblica, e a Bíblia é inteiramente missionária. Depois falamos sobre as duas lentes que você deve ler a palavra de Deus, a lente messiânica e a lente missiológica, ou seja, olhando dessa perspectiva de messiânica e missional, você vai conseguir entender o propósito das Escrituras. A gente observou isso a partir da fala de Jesus àqueles discípulos de Emaús, a qual Jesus caminhou com eles naquele período, naquela caminhada. Ok? Agora o que a gente vai ver é como que a igreja deve lidar com esta questão da missão. A igreja deve tratar isso como uma prioridade. Nós observamos também a questão do amor de Deus ser a essência da missão, observamos a questão do próprio Cristo ser a mensagem, em primeiro lugar, da missão e, segundo, um exemplo a ser seguido. Então vamos hoje refletir sobre esta questão de missões como a prioridade para quem? Para esse povo de Deus, que são os seguidores, os discípulos de Cristo Jesus. A primeira referência que eu quero ler é Mateus 28. Vamos ler aqui a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo de número 20, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há um outro texto que a gente também vai ler aqui, que é o texto de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Marcos 16 e 15. O texto que nós vamos ter aqui como base também para a nossa aula de hoje diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Nós temos mais algumas referências aí no conteúdo que vocês têm,
e que estão nos acompanhando, o conteúdo que você tem aí em PDF, outra referência que eu queria ler é de Atos, capítulo 1 e versículo 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante que esses textos que a gente leu são as últimas palavras de Jesus, em que os escritores dos evangelhos, a qual a gente já estudou a perspectiva missionária de cada um deles, registra essa importância do cumprimento da missão e da propagação do evangelho. É interessante que, como últimas palavras, Jesus vai estar dizendo aquilo que é essencial para a vida dos discípulos, aquilo que realmente deveria ficar gravado na mente de cada um deles. É interessante, se você for pegar a questão da grande comissão, nós temos isso acontecendo várias vezes. Jesus vem comissionando eles. É interessante que quando Marcos vai registrar, lá no capítulo 3, comecinho do Evangelho, que Jesus chamou os discípulos para estarem com eles e os comissionou, lhes deu autoridade para expulsarem demônios e para curar os enfermos. É interessante que a grande comissão ela sempre esteve presente no discurso de Jesus e sempre presente na vida, nesse relacionamento. Aonde Jesus ia, ele estava lembrando os discípulos de que eles seriam um dia enviados como portadores de Deus, de uma mensagem do reino em lugares, em cidades. É interessante que agora, quando Jesus está no fim do seu ministério terreno, ele vai lembrar os discípulos, a ênfase, o último momento, prestes a ser assunto aos céus, Jesus está olhando para cada um deles e está dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, curar os enfermos, expulsar os demônios, ou seja, manifestem o reino de Deus, o poder do reino de Deus, a graça de Deus, aonde quer que vocês estejam. Jesus estava realmente dando ênfase naquilo que deveria ser o caminho, a estrada dos discípulos. Eles deveriam, a partir daquele dia, daquele momento, entenderem que esse seria o desafio diário, a luta, a prioridade de cada um deles. Como seguidores de Cristo, nós precisamos entender isso e ter essa compreensão de que a igreja, ela precisa priorizar a tarefa missionária. Ela precisa carregar essa identidade de que missões é a sua prioridade. É interessante, o material vai dizer aí, a tarefa principal da igreja sempre será missões. Acompanhem comigo, é o quarto slide. Como igreja, podemos sim realizar ações sociais, educativas, congressos, grandes eventos, mas se não evangelizarmos, anunciarmos o evangelho, estaremos falhando no que significa ser igreja. Como estrutura de igreja, nós podemos muitas vezes estar envolvidos nessas ações. E é normal, somos um grupo de pessoas, uma instituição. É normal essa igreja se reunir para realizar ações sociais. É normal essa igreja se reunir para realizar seminários, treinamentos, ações educativas. É normal essa igreja se reunir para grandes eventos, congressos e celebrações, cantores, presença de muita gente, para adorar, para cultuar diferente, mas isso não é a centralidade do propósito da igreja. Você pode olhar em qualquer matéria de eclesiologia, você vai ver que isso faz parte da vida da igreja, mas não é o propósito, não deve ser a centralidade, não deve ser aquilo que nos consome, não deve ser aquilo que realmente exige toda a nossa agenda. Se isso está acontecendo, se isso está corrompendo, usando toda a nossa agenda, usando todos os nossos recursos, nós estamos fora do propósito. Como igreja, e a gente já viu isso, nós precisamos entender que a tarefa missionária deve ser a nossa prioridade. É importante pensarmos e entendermos que igreja, antes de ser coletivo, é pessoal, é individual. Por mais que você não pode ser igreja sozinho, não somos adeptos dessa ideia do desigrejado, vou cultuar na minha casa, sozinho, não. Eu entendo igreja na minha individualidade e isso se torna cada vez mais vivo dentro de mim, a maneira que eu tenho o partir do pão, a comunhão, o ensino da liderança junto com meus outros irmãos. Mas é interessante que eu preciso fazer essa reflexão primeiro no individual, depois no coletivo, por quê?
maioria das vezes a gente faz avaliação muito no coletivo. Não, porque o problema é da igreja, a igreja não faz missões, mas quando falamos de igreja, falamos do coletivo, falamos do todo. Não estamos falando de mim, dizendo eu preciso rever. Eu estou envolvido com muitas coisas que elas não têm a ênfase em evangelizar. Elas não têm a ênfase em tocar pessoas, em abençoar pessoas, em falar do amor de Cristo às pessoas. Por isso essa reflexão ela é essencial nesses dias. Além disso, nós precisamos entender, o quinto slide diz, a igreja é o veículo que manifesta Deus na terra. Eu e você, filhos chamados pelo Senhor, redimidos por Cristo, justificados por Ele, a presença do Espírito Santo em nós, e nós somos esse veículo que manifesta Deus aqui na terra. Nós somos essas pessoas que trazem o reino, sabe? Essas pessoas que fazem com que isso se torne visível, que manifesta isso nos ambientes, esse veículo que leva, que traz esse reino, que transporta isso, que faz com que famílias conheçam essa realidade. O povo que Deus usa na terra é quem? É sua igreja, sou eu, é você, somos nós. É a partir de nós que Deus se move. E é nisso que a gente deve se concentrar, em manifestar ao mundo a graça de Deus, a vontade de Deus. Quantas coisas tomam a nossa agenda, a sua agenda, a minha, como prioridade, e a gente esquece de que manifestar o reino aqui é a nossa prioridade. Deixa eu questionar você. Antes de tudo isso acontecer, você for obrigado a ficar em casa, parar de trabalhar, diminuir a correria, a nossa agenda repleta de atividades, de ações, faltava hora nos nossos dias. Talvez para se alimentar, talvez para estar com a família, até para dormir. Pergunto para você, aonde que evangelizar estava na sua agenda? Qual a prioridade que a evangelização tinha? Ou a evangelização nem passava perto da sua agenda? Evangelização era um movimento natural seu? Conseguia tocar as pessoas, abençoar as pessoas, estar com elas e manifestar o reino? Ou a sua busca estava sendo uma busca desenfreada por qualquer outra coisa e evangelização talvez não estava ali? Enfim, não estou julgando nem você, nem a mim, mas eu estou levantando questionamentos que precisamos pensar nesses dias. E talvez voltar àquilo que deve ser a nossa prioridade. Qual prioridade? Manifestar o reino de Deus aqui na terra. Ser o veículo pelo qual o reino de Deus alcança vidas e alcança as pessoas. Talvez isso hoje é um pouco mais difícil, exige um telefonema, uma mensagem de voz, exige uma ligação, mas quando tudo isso passar e voltarmos às ruas, eu convido você para que venhamos voltar diferentes, que venhamos voltar com a prioridade de manifestar o reino aonde quer que nós venhamos estar. Amém? Vamos em frente. Se nos negarmos a cumprir a grande comissão, como igreja, seremos reduzidos de corpo de Cristo a uma mera organização humana. E isso nós precisamos pensar. Se deixarmos de manifestar o reino, se deixarmos de trazer a graça de Deus às pessoas, de fazer com que elas conheçam o amor de Deus, nós seremos reduzidos de membros do corpo de Cristo, de corpo de Cristo quando falamos da coletividade, a simplesmente uma mera organização. Pessoas que se reúnem, compartilham talvez da mesma visão, do mesmo pensamento sobre alguns aspectos da vida, cantam as mesmas músicas, cumprem os mesmos horários no templo religioso, mas não passamos de uma organização que talvez outros se organizem melhor, se reúnam melhor, talvez outros tenham uma programação que seja mais atraente. Por isso nós precisamos alinhar o nosso coração. Essa é a grande verdade, esse é o grande desafio. Alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, com aquilo que é prioridade a Ele, fazer com que isso seja prioridade a cada um de nós. E assim, nós iremos cumprir o nosso papel e a nossa função como igreja. O sétimo slide vai dizer o que nós precisamos nesses dias. Nossos dias exigem uma volta imediata.
ousada, enérgica e amorosa. A missão evangelizadora da igreja. Vou repetir para você. Nossos dias exigem uma volta imediata. É agora, não é amanhã. É agora que a gente precisa rever as nossas iniciativas, as nossas prioridades. É agora. É agora que a gente precisa rever aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida e aonde a evangelização estava em tudo isso. O manifestar o reino, o cumprir o chamado. Uma volta, além de imediata, ousada, porque exige de nós uma coragem, exige de nós fé, ousadia, exige de nós posicionamento, aproveitar cada oportunidade. Além disso, enérgica, precisa ser forte, precisa resistir, precisa ser radical e amorosa, porque o amor é a essência da missão, precisa estar em nós. Não fazer por fazer, fazer porque ama, fazer porque entende o propósito. Esse é o desafio meu e o desafio seu. Se você pode dar uma pausa na sua aula, eu não posso dar aqui, mas vai lá, dá uma pausa aí, se você pode fazer isso, e escreve algumas prioridades que você tem que ter, alguns nomes de pessoas que você precisa olhar para elas diferente. Quando voltar a ter contato com elas, voltar de uma maneira diferente. Escreve ali situações que passaram desapercebidas e que, na verdade, era uma grande oportunidade de você manifestar o reino e que você deixou passar, deixou ir embora. Faz isso, porque isso vai te ajudar a memorizar e aí entender que o que eu estou falando para você é de prática diária da sua vida. Não estou falando de oportunidades que virão um dia, não estou falando de um lugar que Deus vai te levar um dia, não estou te falando de uma nação que você vai botar o seu pé, eu estou falando que você pode manifestar o reino aqui, agora. Eu estou falando para você que esta cidade é a nossa Jerusalém, é aqui que Deus nos chamou. E esses dias eu refletia numa reflexão aos irmãos da igreja online, falando sobre o chamado existencial e o chamado geográfico. Às vezes nós confundimos o chamado existencial com o chamado geográfico e rotulamos que Deus quer nos usar apenas em um determinado lugar, em um determinado endereço do GPS. Lá é o lugar que Deus me usaria. Lá é o lugar que Deus faria uma obra na minha vida ou através da minha vida. O chamado nós carregamos aqui dentro. E independente se a gente está lá ou está aqui, ele está sendo cumprido ou deve estar sendo cumprido. Que essa verdade ela seja uma verdade carregada por cada um de nós. E que no dia a dia a gente tenha essa volta imediata, ousada e enérgica à missão evangelizadora da igreja. Ao cumprimento do propósito, porque é para isso que a gente é chamado. Algumas características, ou melhor dizendo, algumas coisas que precisamos responder. Por que fazer missões? Primeiro, porque é um mandamento de Jesus. Evangelizar ele não é um ato opcional do cristão. Eu quero evangelizar, eu vou evangelizar hoje, sentido evangelizar. A gente deveria abandonar esse estilo de vida. A gente deveria largar a mão disso, como dizem lá no Oeste. A gente deveria pensar de uma maneira diferente, carregar conosco um amor pelo reino e manifestar o reino aonde nós venhamos estar. Porque às vezes nós confundimos. É opcional falar do amor de Deus. É opcional dar testemunho da minha vida. Quando Jesus olhou para os discípulos, ele disse: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Ou seja, eles seriam uma testemunha a partir do momento que o Espírito Santo estivesse na vida deles. Depois Jesus vai dar registro da sua vida, da sua ressurreição, e ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês são testemunhas dessas coisas. É interessante que isso já está dentro de nós. E não deve ser uma opção, mas deve ser um estilo de vida. Também não é o interesse de Jesus que você carregue isso como um fardo pesado, uma carga brusca.
Não é esse o sentido da vida cristã, mas é vivermos uma vida abundante, aonde manifestar o reino de Deus, falar da graça e do amor de Deus seja algo natural de cada um de nós, seja algo que venhamos a gostar e levar isso até as outras pessoas. É interessante que o apóstolo Paulo entendeu isso com um nível de responsabilidade muito grande. E ele escreveu, quando ele escrevia aos irmãos em Corinto, ele diz: se anuncio o evangelho, se dou a minha vida nisso, não tenho do que me gloriar. Não estou fazendo favor para ninguém. Não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo compreendeu isso, o chamado, claro, de uma maneira diferente, enfática, um chamado que não deixou dúvidas, um chamado que ele carregava consigo, mas ele não negociava isso. Ele carregava isso num nível de responsabilidade, dizendo: eu devo manifestar essa graça. E é interessante que nós devemos pensar dessa maneira. E até teve um missionário famoso, que agora me foge o nome, essa expressão missionário famoso até é boa, né? Mas é de um missionário que teve evidência no trabalho que fez, e ele vai dizer: se Cristo doou a sua vida na cruz, pagou o preço lá, sofreu esse sacrifício por mim, não há nenhum sacrifício que eu possa fazer que vai recompensar isso. Ou seja, eu não posso negar desse amor, dessa verdade, desta graça, disso que carrego comigo. O importante é que, às vezes, nós não pensamos dessa maneira. Às vezes negligenciamos a vida que estamos vivendo. Às vezes negligenciamos a graça, o favor de Deus, a liberdade que Ele nos deu, e aí deixamos de viver aquilo que Ele quer que a gente venha viver. É interessante que Pedro, quando escreve sua carta, ele vai dizer ao povo de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que a primeira parte do texto ele vai começar dizendo: vocês são raça eleita, e a gente vai dando glória a Deus. Sacerdócio real, amém. Nós ocupamos uma posição em Deus que abençoa pessoas, que intercede por pessoas. Glória a Deus por isso, somos o povo de Deus. Nação santa, um povo que vive diferente, separado do mundo, um povo que vive uma realidade de vida que é realmente notória, uma vida separada para o Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus. Imagine isso, no meio das perseguições, das afrontas, nas batalhas dos governos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas ele não termina aí o versículo. Ele continua dizendo: tudo isso para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sim sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, mas com um propósito: anunciar, proclamar, testemunhar de Cristo Jesus. É interessante que essas características que ele dá aqui do povo de Deus, da igreja, é as mesmas características que a gente vai encontrar em Êxodo 19, quando Deus faz um pacto com o povo, lá no Antigo Testamento. Quando tirou eles do Egito, trouxe até o Sinai, e ali vai fazer uma aliança com aquele povo, e naquele momento Deus vai chamar eles de sacerdócio real, ou seja, eles tinham esse papel de interceder pelas outras nações, de abençoar, de intermediar aquelas nações até Deus. Eles tinham o chamado a ser uma nação santa, purificada, separada, estilo de vida para o Senhor. E eles eram propriedade exclusiva de Deus, ou seja, Deus habitaria no meio deles e eles viveriam na presença do Senhor. Mas tudo isso com o único propósito: chegar na Terra Prometida e dar testemunho de Deus para as outras nações. Se você for pegar a história do Êxodo, você vai ver que o povo falhou. E quando falhou, o povo pecou, se distanciou e pagou o preço por isso.
A gente não pode negar a nossa identidade. Somos e continuamos sendo povo de Deus, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva dele. Para um propósito: manifestar essa graça, manifestar esse reino. Esse é o nosso chamado, essa deve ser a nossa vida e a nossa prioridade, dar testemunho de quem Ele é. Vamos em frente? Por que fazer missões? Segundo, porque é a maior expressão de amor como igreja. A evangelização é um ato de amor de duas vias. Uma de amor para com as pessoas e a outra de amor para com Deus. O amor por Cristo na vida de um cristão é demonstrado de forma plena e verdadeira quando ele evangeliza. O amor do cristão sai da teoria, que às vezes a gente é muito bom nela, e se torna prática no evangelismo. É interessante que quando nós estamos indo de encontro às pessoas para manifestar o reino, seja de maneira virtual, como estamos fazendo nesses dias, ou pessoalmente, nós estamos percorrendo essas duas vias desse ato de amor. Primeiro, porque nós amamos aquelas pessoas. Queremos ver elas salvas, livres do pecado. Queremos ver elas vivendo o que Deus tem para elas. Queremos ver elas vivendo a vida abundante que Cristo prometeu. Queremos ver elas caminhando em direção ao céu. Mas não só isso. Nós estamos também dizendo ao Senhor que amamos Ele. Amamos o que Ele fez por nós. E em amor a Ele, iremos até as pessoas. Em amor a Ele, manifestaremos o amor dEle aqui. A graça dEle aqui. Que você possa amar o Senhor de uma forma que isso seja visível por quem está do seu lado, pelas pessoas que convivem com você do seu trabalho, pelas pessoas da cidade onde nós vivemos, que elas possam olhar e dizer: aquela pessoa ama a Deus de uma maneira tão intensa que ela não consegue reter dentro dela esse amor, mas ela manifesta aonde ela passa. Que você possa amar as pessoas que estão à sua volta, ao ponto de não suportar ver elas caminhando para o abismo, ver elas caminhando numa vida de perdição, ver elas caminhando debaixo do jugo do pecado, e que o amor de Deus seja manifesto por você, trazendo vida e vida eterna a cada uma delas. Por que fazer missões? Terceiro, porque o mundo precisa ouvir de Cristo. Já trabalhamos de que é uma ordem de Jesus, é a expressão do amor, e a gente viu as características desse amor, né? Esse amor que é um amor de uma relação dinâmica e sociável, uma relação ativa e de sacrifício e uma relação abrangente. Na verdade, esse material está aí para você, a gente já viu isso em sala de aula. O mundo precisa ouvir de Cristo é o terceiro tópico para a gente responder essa pergunta: por que fazer missões? Na verdade, às vezes nós somos perdidos nesta compreensão de que o mundo clama por salvação. Esta é a grande verdade. O mundo busca em outras coisas aquilo que somente o perdão de Cristo Jesus, a graça de Deus revelada em Cristo, vai trazer para a vida delas. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é uma realidade de toda a humanidade. Toda a humanidade carece dessa glória, desta graça, desta misericórdia, alcançando as vidas, as pessoas. É interessante que às vezes a gente perde esse sentido do pecado universal e de os homens, a humanidade sofrer com o peso do pecado, mas que a graça de Deus venha sobre a nossa vida. E assim como Isaías no templo teve uma compreensão de que ele era pecador e que o povo à sua volta era pecador, e mediante a isso ele responde: ai de mim, ou seja, ele sente a dor do pecado, ele sente o preço do pecado, então ele vai, a partir desse momento, sentir essa realidade e se colocar à disposição de Deus para o cumprimento da missão. A gente precisa compreender isso, que o nosso ambiente que vivemos é um ambiente onde pessoas estão envoltas no mundo de pecado, sofrendo sobre o jugo do pecado. E nós precisamos levar essa mensagem a cada uma delas. Atos 17:30 vai nos dizer que a ordem de arrependimento é uma ordem universal. O texto diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem ou se arrependam. Esse chamado ao arrependimento é um chamado para todo o povo. E o arrependimento vai vir através de uma proclamação da verdade nossa, uma pregação do Evangelho feita pela igreja, feito por mim, feito por você. E nós precisamos estar pronto para esse tempo, porque esse é um tempo aonde as pessoas estão sendo tocadas por Deus e trazidas a um nível de arrependimento muito grande. Pessoas estão quebrantadas, abertas a isso e nós precisamos estar pronto. Mas essa ordem de arrependimento é uma ordem universal e por isso nós devemos levar a verdade para que haja esse arrependimento. Terceiro, o mundo precisa ouvir de Cristo porque a oferta de salvação ela é universal, é para todos. 1 Timóteo 2:4, a referência que eu coloquei para você aí, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus e a gente precisa anunciar essa verdade, essa oferta de salvação para todas as pessoas, para todas as nações, para todos os povos. A última pergunta que a gente quer colocar aqui para a gente refletir, depois entrar em outro assunto, por que fazer missões? Porque o fim se aproxima. É interessante que a gente precisa carregar essa urgência do tempo assim como Jesus carregava. Jesus vai dizer aos discípulos, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos, nos dias de hoje, ter essa compreensão da urgência do tempo, que ela está chegando para pessoas, que ela está chegando para a humanidade. Cada dia estamos mais perto da volta de Cristo e se perdermos essa convicção, essa consciência, perderemos também a noção da urgência de tempo. Por isso nós precisamos, nesses dias, atentar para isso. Quando Jesus está sentado no poço de Jacó, dedicando um tempo para aquela mulher, depois que tudo aquilo passa, ele começa a conversar com os discípulos, dando a eles os ensinamentos do reino, de que aquela era a vontade de Deus, o querer de Deus. Aí Jesus trata sobre a urgência também. E Jesus diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É interessante que Jesus usa algo que era comum a eles, da colheita, e sim, faltava o tempo, e Jesus estava dizendo, olha, ainda falta, mas quando chega o tempo, vocês vão colher, vocês dão maior esforço para chegar lá. Eu, porém, digo que no reino de Deus, os campos já estão brancos, já estão prontos. É a hora, é agora, é a urgência. Esses dias, com o que está acontecendo, e nós não temos uma visão escatológica, drástica em relação a isso, mas é necessário pensar de maneira coerente com a Bíblia e com aquilo que estamos vendo. São sinais de que a urgência do tempo, ela está à nossa porta. Deve fazer parte da nossa vida. E nós precisamos avançar no anúncio de Cristo, porque o fim se aproxima. A questão da missão precisa ser encarado como parte de natureza da igreja. Quando nós olhamos para os textos de Mateus 16 e 16, aonde Jesus vai voltar com os seus discípulos e Jesus vai começar a questioná-los e a dizer o que dizem por aí que eu sou. E alguns vão dizer, outros falam que o Senhor é a encarnação de João Batista, de Elias, um outro profeta. E aí Jesus vai dizer, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus vai parar a conversa e vai dizer, sobre esta pedra, que quem te revelou foi o Pai, sobre esta pedra que você lançou agora, sobre essa convicção de que eu sou o Messias, é isso que Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja, sobre o Cristo, sobre a rocha, sobre aquele que veio para nos salvar, sobre o cabeça, sobre ele será edificada a igreja. E é interessante que quando Cristo está falando isso, no contexto, ele vai usar pela primeira vez o termo da igreja.
da eclésia, chamados para fora. Ou seja, é nesse cenário que vem o entendimento de que vai nascer um povo que vai viver para a vontade de Deus, para o querer de Deus, chamados por Cristo para manifestar o reino, para viver um propósito diferente. E é interessante que se esse povo nasce debaixo dessa declaração ou no contexto onde há essa proclamação, nós temos que ter um entendimento de que isso faz parte da vida da natureza da igreja. E que a igreja deve, durante toda a sua existência, continuar proclamando a mesma coisa que Pedro proclamou naquele dia. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz parte e deve fazer parte da natureza da igreja. Agora, se a igreja não faz missões, ela vive apenas de liturgia, não passa de uma casa de apresentações e perdeu a sua essência, perdeu o seu propósito. Se não anunciamos a Cristo, nossa vida é vazia e apenas religiosa e não passa de uma vida ritualista. Se pregar o evangelho não faz parte do dia a dia, do meu dia a dia, da vida na vida, de compartilhar com as pessoas onde quer que eu esteja, virou apenas religião, virou apenas rito. Se pregar o evangelho, se falar de Cristo é uma roupa que eu coloco em um determinado dia da semana, virou rito, virou religião apenas, não é mais vida. Por isso nós precisamos refletir sobre esta grande verdade. Realidades de uma igreja que não faz missões. Talvez sejam nossas essas realidades, minha e sua. Primeiro, não exercitamos o amor. Pegamos ele só para nós, nos envolvemos nele, mas não exercitamos. Segundo, vivemos apenas de liturgia, movidos por eventos que acontecem em determinado lugar religioso. Desobedecemos na essência a palavra de Deus. Desenvolvemos um costume de oração egoísta. Quanto menos missão fazemos, mais oramos por nós e mais oramos pelos nossos desejos, nossas vontades, o nosso ego. Agora, quando fazemos missões, vamos orar pelas pessoas, interceder, trazer elas e a realidade delas para dentro da nossa oração. É interessante que, se mantermos uma vida distante da missão, corremos o risco de precisar, por métodos humanos, gerar sinais. Isso leva ao misticismo, sincretismo e prática mercadológica. Precisamos repensar isso, abandonar essas coisas e se agarrar ao verdadeiro evangelho, que continua libertando, continua curando, continua salvando e batizando com o Espírito Santo. É interessante que, se abandonarmos a missão, vamos perder a nossa identidade no corpo de Cristo. Agora, se fizermos missão, eu coloquei para você aí no slide 16, resultados disso. Primeiro, a igreja cumprirá o seu propósito, obedecendo o principal mandamento de Cristo, que é fazer discípulos. A igreja resplandece a luz de Cristo no meio das trevas quando ela cumpre a missão, quando ela faz a missão. A igreja valoriza a obra redentora de Cristo no Calvário, olha para o que ele fez, entende o que ele fez e valoriza o que ele fez. Testemunha ao mundo a transformação de vida obtida por Cristo, um testemunho pessoal, diário, vida na vida. Oferece ao mundo o perdão dos pecados, a oportunidade de estar e conhecer a Deus. E por último, revela ao mundo o poder de Deus. Sinais e prodígios seguem aqueles que cumprem a missão. A igreja precisa viver a missão para que esses resultados se tornem parte da vida dela. Mediante tudo isso, desta prioridade, dos erros que temos cometidos, o que precisamos fazer para a gente terminar? Primeiro, reconhecer que temos falhado, que a missão talvez não está como prioridade na nossa vida. Segundo, pedir perdão a Deus por isso e buscar corrigir o mais breve possível. Entender que somos manifestantes da graça de Deus na terra e que somos o veículo que Deus usa aqui. Precisamos ter esse entendimento, essa convicção, e isso mudará os nossos passos. Assumir a responsabilidade de que é eu a pessoa que Deus quer usar. É através de mim que Deus quer fazer. Aplicar-se ao conhecimento da palavra de Deus, para que tenhamos respostas às pessoas. Dedique-se a isso, aplique-se a isso. Esse tempo que você tem, talvez sobrando um pouquinho mais, estude, conheça a palavra. Logo, logo você será devolvido às pessoas e precisa levar a elas o conteúdo da verdade. Por último, buscar em Deus
sensibilidade, estratégias e criatividade. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, nos dando sensibilidade para perceber o que está à nossa volta, as oportunidades que se abriram. Que Deus nos dê estratégias para tocarmos essas pessoas e que Deus nos dê criatividade para que possamos atraí-las a conhecer o Evangelho. Eu termino dizendo que virão dias pela frente. Quando tudo isso passar, quando formos devolvidos às ruas, virão dias extraordinários de colheita no reino. Que missão seja a nossa prioridade. Que no nosso trabalho ali flua a vida que Deus quer que venha fluir de nós. Que andando pelas ruas da cidade, encontrarmos pessoas, possamos respondê-las com o Evangelho. Que pessoas olhar para nós possam entender o estilo de vida que estamos vivendo, a graça que estamos experimentando e que isso seja um testemunho diário a cada uma delas. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida e que nós possamos juntos continuar refletindo sobre missões. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida deste aluno, a família dele, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Tempo de incertezas, tempo de crises, mas a Tua graça pode nos sustentar. A Tua graça nos basta, Senhor. E o Senhor, com o seu cuidado, pode prover sobre as nossas vidas. Vem, Pai, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Conheces o que cada um deles precisa. Provê sobre eles, ó Pai. Que o Teu cuidado seja uma experiência para cada um deles. Pai, eu oro também para que a missão que o Senhor tem para cada um de nós seja vivenciada, seja cumprida, seja uma paixão, um desejo no nosso coração, uma vontade, uma convicção, Pai, e que a gente manifeste o Senhor aonde nós venhamos estar, Pai. Nós oramos assim para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Querido aluno, que Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa aula, falando de missões, a prioridade da igreja, ou seja, a prioridade minha, a prioridade sua. Que esses dias sejam dias onde possamos refletir sobre isso. Amar pessoas, amar a Deus e estar pronto para o tempo que vem. Eu acredito que é hora de levantarmos os olhos e ver os campos brancos. Eles estão brancos, prontos para a ceifa. E quando tudo isso passar, eu acredito piamente num grande avivamento, numa grande ação de Deus, gerando quebrantamento em vidas e que possamos estar prontos para essa colheita. Que Deus te abençoe e que possamos nos ver logo em sala de aula, juntos. Se não for possível lá, nos veremos por aqui. Um abraço e até breve.